Bom, então vamos dar continuidade, né? Seguindo para o conteúdo da aula de hoje, os princípios da administração pública e a governança pública. Então, para começar a falar de tudo isso, vamos lidar um pouquinho com o que significa administração pública e o que baliza ela, né? Então, para a administração pública, tanto a direta quanto a indireta, de qualquer um dos poderes, seja a União, Estado, Distrito Federal ou os municípios, eles devem seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tudo isso está no artigo 37 da Constituição de 88. E uma dica para ajudar a lembrar esses princípios, a gente tem uma palavrinha que unificaria todos eles, o LIMP, né? De legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Então, o primeiro princípio, o princípio da legalidade, ele diz que tanto a administração quanto o administrador público, ele está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e que deles não se pode afastar. Ainda que ele queira, ele não pode se afastar ou se desviar disso, né? Sob pena de praticar um ato inválido ou se expor à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso, conforme o ato praticado, assim seria a pena a que ele estaria exposto, né? Em seguida, a gente tem o princípio da impessoalidade. Nesse princípio, ele é equivalente ao princípio da finalidade. O que significa isso? Ele impõe ao administrador público e à administração pública que só pratique o ato para o seu fim legal. O que seria tudo isso, né? Então, assim, o fim legal é aquele que a norma de direito indica como o objetivo do ato de forma impessoal. Ou seja, a finalidade de tudo isso é que o objetivo certo o objetivo certo e inafastável da administração pública e da atuação do administrador público é o interesse público. Ele não pode se afastar disso e não pode atuar como uma ação pessoal, como uma ação em prol de alguma pessoa conhecida nesse sentido. O princípio da moralidade administrativa, ele diz respeito à conduta do administrador público, que deve sempre respeitar os bons costumes, a ética, a moralidade e a estrita legalidade. Ele é equivalente ao princípio da boa-fé, né? Aquela pessoa que atua de uma forma correta, né? Dentro do seu serviço, e assim também deve refletir a administração pública, os funcionários, os servidores, e a administração pública, elas devem sempre atuar nesse sentido. O princípio da publicidade, ele diz que o administrador público, ele deve, em suas ações, dar publicidade aos atos administrativos, né? Para permitir o controle de terceiros. O que isso significa? O objetivo desse princípio da publicidade é de dar o conhecimento das ações que estão sendo praticadas pela administração pública e também a de possibilitar mecanismos para o controle social. Então, por exemplo, a gente tem aqui, lá no meu serviço, por exemplo, a gente tem os contratos que são feitos com a administração pública e os prestadores de serviços no âmbito do SUS. Todo contrato, todo termo que a gente aditiva ao contrato, valores que a gente faz a mais, né, uma campanha, um mutirão, a gente tem que publicar isso no Jornal Oficial do município. E ele serve justamente para isso, para dar conhecimento à população de que a administração pública vem praticando esses atos e dar subsídios para que elas também façam o controle social e, de uma forma ou de outra, tentar monitorar as ações da administração pública mesmo. Por fim, o princípio da eficiência, ele é o princípio que entrou depois na Constituição, ele foi inserido pela Emenda Constitucional de número 19 de 1998. Ele veio como uma consequência do modelo de administração gerencial, que é aquela administração mais focada na gerência das ações, deixando de lado aquela administração burocrática que a gente tinha até então. E esse princípio, ele diz que a atividade ela deve ser exercida com presteza e rendimento funcional, não se atentando apenas à legalidade, mas também aos resultados positivos e satisfatórios para a população. Ou seja, é a gente ter um resultado mais favorável com os recursos que a gente tem, é otimizar os resultados que a gente tem com o recurso que a gente tem. Ele se enquadra na relação de custo-benefício, reduzindo custos e mantendo a qualidade dos serviços, né? A gente conseguir fazer mais com menos e ainda assim com bastante qualidade.
Vocês estão com alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Entenderam essa questão dos princípios? Tudo certo? Podemos seguir? Então, vamos para o segundo tópico. A partir desses princípios que a gente tem, né, a gente consegue delimitar essa novidade, esse cenário que a gente está hoje da governança pública, né? Então, a gente tem que, a partir dos anos de 1980, quando o Brasil viveu uma época de crise fiscal, o Estado se viu obrigado a se tornar mais eficiente e entregar algo mais para a população, né? Então, a governança ela veio como uma tendência para recorrer à autogestão nos campos social, econômico e político, tendo por consequência uma nova composição de formas de gestão. O principal objetivo é otimizar os resultados, visando a longevidade da instituição. É aquilo que a gente falou do princípio de eficiência, né? De fazer mais com menos, otimizando os resultados da instituição mesmo. E na governança pública, a gente tem como princípios também a transparência, a integridade e a prestação de contas. É aqui que está o objetivo de vincular o nosso cotidiano, né? A governança pública, a administração pública inovadora, ela se enquadra bastante nesse sentido, de se mostrar cada vez mais transparente, íntegra e prestando conta também para a população. Então, a administração pública ela precisa atender aos princípios da administração, né, ao LIMP, e admitir ainda o princípio do consensualismo, que é um modelo eficaz, um modo eficaz de evoluir o modelo de gestão que a gente tem e aplicar de uma forma eficiente e justa, integrando a sociedade e o poder público. Esse princípio, basicamente, ele lida com a questão da cultura do diálogo. É a administração pública estar cada vez mais próxima do usuário, né, das pessoas, da população, promovendo uma cultura de diálogo de forma a tornar ela um pouquinho mais próxima. Diante de tudo isso, e aí então a gente vai chegando para o final dessa aula, considerando que o interesse público ele é o fim dessa administração pública, é o objetivo maior de toda administração pública, ele deve transcender, ele deve deixar de ser uma soma de interesses individuais para ser um interesse comum, para praticar um interesse comum mesmo, né? Então, considerando esse interesse público como objetivo, como fim, e considerando esse cenário que a gente tem hoje, que obriga a administração pública a ser cada vez mais eficiente, transparente, íntegra e prestando contas, a gente utiliza para tal fim o desenvolvimento de uma cultura de diálogo. Né? A governança pública ela estaria juntando tudo isso, o interesse público e pensando sempre no cidadão e na sociedade. Diante disso, eu coloco um questionamento para vocês. Vocês acreditam também que a governança pública ela se mostra como um caminho, como uma forma de melhorar a administração pública que a gente tem hoje? Sim, é isso mesmo, gente. Eu também penso dessa forma. Eu acredito que a administração pública ela precisa sim evoluir. A gente está numa forma de atuação hoje que não permite mais que a gente atue dessa forma realmente. A gente precisa evoluir, estar mais próximo do cidadão, sendo mais transparente e cada vez mais promovendo uma administração pública mais íntegra, mais transparente. Ok, pessoal?